Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Tô novamente aqui gravando Quero fazer nesse vídeo um comentário a respeito de um livro que o título tá aí na tela, né? O que o governo fez com o nosso dinheiro. Ele sai um pouquinho da proposta desse canal, que é tratar de temas de engenharia, mas nem tanto. Todo bom engenheiro também precisa necessariamente ter uma boa conduta financeira e saber como administrar o seu dinheiro. Então, com certeza é uma parte importante também, né? Então, aqui são os tópicos básicos do livro. Eu vou fazer citações, mas eu não posso ler grandes partes, nem mesmo na íntegra. Então, eu vou citar pontos importantes e fazer algumas citações do livro, mas o meu objetivo é mais justamente inspirar que vocês adquiram o livro, seja por meio de Kindle ou a versão física dele, e leiam ele na íntegra. Eu vou dividir esse comentário a respeito do livro em duas partes. Né? A primeira parte eu trato a respeito da descrição do dinheiro e depois entra aqui na parte 3, né, que seria a interferência do governo na moeda. Então, nessa primeira parte, eu vou tratar até o capítulo 2 e, em seguida, o restante. Então, inicialmente, como surge um dinheiro? Primeiro tem que se falar sobre o valor da troca. Então, a troca ela só ocorre porque cada uma das partes valora de forma distinta diferentes produtos. E isso é muito óbvio. Ninguém vai trocar alguma coisa com outra pessoa se ela acredita que ela irá sair no prejuízo fazendo isso. Então, quando uma pessoa se especializa em fazer alguma coisa, essa coisa tem um pouco menos de valor para ela do que para outras pessoas, não é mesmo? Ela sabe fazer aquilo, para ela é fácil. Então, aqui tem a minha primeira citação, que é a respeito da especialização. A especialização, então, ela permite que cada indivíduo aprimore as suas melhores habilidades e permite que cada região geográfica desenvolva os seus próprios recursos particulares. Então, conforme as pessoas melhoram em fazer alguma coisa, elas conseguem fazer mais dela. E com isso, sobra para que elas possam vender, né, ou trocar nesse âmbito mais inicial com outras pessoas por outros itens. Né? E aí entra o problema do escambo, né? Que é a necessidade de um meio de trocas indiretas. Por exemplo, alguém que se especializa em fazer arados de grande porte, mas ele só quer comprar um pão na padaria. Ele não vai trocar um arado por um pão. Ele precisa necessariamente de um meio de troca indireta. E é aí que começam os benefícios do dinheiro. Ele intrinsecamente tem de ser uma mercadoria. As pessoas têm de ter uma demanda dele. Sem o dinheiro, um meio geral de troca, seria impossível haver uma genuína especialização e uma divisão do trabalho, né? Que é aquilo que eu citei anteriormente. Alguém que se especializa em fazer arados de grande porte ainda assim precisa de coisas, vamos por assim dizer, de menor valor. Então, isso está muito intrínseco aos fatores de produção e o cálculo econômico. Para fazer alguma coisa de grande valor, você necessita de fatores de produção que são coisas de menor valor. E agregando elas, você gera um valor maior em cima dos produtos. Então, para que recursos escassos sejam alocados para o seu uso mais produtivo, para aqueles investimentos que irão satisfazer da melhor forma possível a demanda dos consumidores. Né? Então não adianta, por exemplo, assim, tem
5 padarias em uma mesma em um mesmo bairro. Isso não é produtivo. Uma supriria, né? Então você está fazendo um mau uso daqueles recursos, né? E isso o livre mercado trata de corrigir. E a sua função como meio de troca que deriva de toda... Perdão. É de sua função como meio de troca que derivam todas as outras características, como ser unidade de conta e reserva de valor. Então, se a mercadoria que for escolhida como dinheiro, ela não ter essa função como meio de troca, ela automaticamente não vai ser uma unidade de conta, muito menos uma reserva de valor. Então, aqui entra no próximo ponto, o formato da moeda e a cunhagem. Fica meio implícito nos slides anteriores que a melhor forma daquela época, né, de ter uma mercadoria que representasse essas características, foram escolhidos os metais para isso, né? No caso, principalmente o ouro. E inicialmente, né, os nomes de moedas eles simplesmente representavam uma quantidade em massa de ouro ou prata. A cunhagem ela é o processo de dar forma à moeda e é, em essência, um empreendimento como outro qualquer. Ou seja, é muito complicado você ficar transacionando barras de ouro ou ter que ter uma balança ali para pesar o negócio. Então, não. Você passa essa incumbência a uma outra instituição que pesa e fraciona o ouro, né? E, de acordo com a sua confiança naquela instituição, você aceita ou não o ouro que está com determinada estampa, né? E o que a lei de Gresham realmente diz, isso aqui é um outro tópico. Eu estou tentando acelerar um pouco, porque senão isso vai ficar muito enrolado, né? Então, o que a lei de Gresham realmente diz é que o dinheiro que está artificialmente sobrevalorizado pelo governo tirará de circulação o dinheiro que está artificialmente subvalorizado. Nesse ponto do livro, ele entrou em uma discussão a respeito já de uma interferência estatal que começou dizendo que, independente de a moeda estar velha, gasta ou né, mal formada, as pessoas têm que aceitar ela com o valor de estampa, né? Ou seja, as moedas que estavam gastas estavam circulando livremente no mercado. E as moedas melhores ou as moedas mais bonitas ou inteiras, elas foram ou entesouradas ou exportadas, né? Porque países estrangeiros não necessariamente precisavam aceitar as moedas que estavam gastas ou mal formadas, né? E aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, uma nota de 5 reais. Você acha realmente que tem o mesmo valor essa nota rasgada, com defeito, amassada, suja, do que esta nota novinha? O governo diz que sim, mas tu não olha meio torto para uma nota assim? E tu não tenta despachar ela o quanto antes quando você recebe? Então, essa é a mesma análise. Aqui entra um ponto sobre a oferta monetária adequada, que é basicamente o preço do dinheiro, né? E o que seria isso? É um conjunto infinito do infinito número de relações de troca que existem em todos os diversos bens do mercado. Portanto, é o poder de compra da unidade monetária em si, em sua totalidade. A oferta do dinheiro pode ser considerada o estoque total de tal bem no mercado, ou seja, quantos quilos de ouro existem na sua totalidade, né, já minerados. A demanda por dinheiro significa os vários bens que são oferecidos em troca do dinheiro, mais a quantidade entesourada e não gasta pelos indivíduos durante um determinado período de tempo.
Ou seja, a demanda ela também está associada à quantidade de bens que são oferecidos por dinheiro. De nada adianta você ter toneladas de ouro em casa se ninguém o quer, se ninguém está demandando por ele em troca de alguma outra coisa, né? E aqui entra o ponto principal. O que nos torna mais ricos é uma abundância de bens. E o que limita tal abundância é a escassez de recursos para produzi-los: o saber, a terra, o trabalho e o capital. Ou seja, nunca, jamais imprimir dinheiro vai deixar uma sociedade mais rica. Isso só vai reduzir a demanda por aquele dinheiro específico, porque você não aumentou a quantidade de bens, ou seja, a sociedade no geral não está mais rica, né? Não está havendo mais demanda por aquele dinheiro. Você só fazer mais dinheiro não melhora em nada, né, uma sociedade. E aqui, para coroar, o dinheiro ele só é útil pelo seu valor de troca. Isso, no caso, já puxando moedas fiduciárias, né? O ouro ele ainda tem a sua função como metal. Uma moeda fiduciária não. E esse ponto aqui, né, já pensando agora em um possível novo padrão ouro, entre aspas, né, que seria o Bitcoin. Ou seja, ele não precisa necessariamente ter um valor intrínseco desde que ele tenha o seu valor como moeda de troca. Aqui entra o ponto do entesouramento. Essa é uma palavra um pouco complicada, que é basicamente poupança. Retirar dinheiro de circulação simplesmente aumenta o valor do dinheiro realmente atualmente em circulação. Ou seja, com o aumento da demanda por dinheiro, ele valoriza os bens que tendem a baixar de preço. Isso aqui é aquele ponto que é clássico, né? Basicamente, os governos começam a imprimir mais dinheiro e dizem que isso não vai gerar inflação. Da mesma forma que retirar dinheiro causa uma redução nos custos, jogar mais dinheiro vai aumentar o custo, né? É a clássica lei da oferta e da demanda. O entesouramento também gera uma maior segurança e possibilita investimentos, né? Isso aqui é absurdamente esquecido, que se você não tem recursos guardados, você não vai ter como investir, né? E o dinheiro não é um padrão de medida fixo. Haver uma flexibilidade em seu valor em resposta a alterações nas demandas dos consumidores é tão importante e tão benéfico quanto o livre estabelecimento de qualquer outro preço no mercado. Aí volta para o fato de o dinheiro também ser uma mercadoria como qualquer outra. Aqui tem a questão das moedas paralelas, no caso do exemplo ouro e prata, né? E isso quer dizer que a economia livre que resultaria desse arranjo não é caótica. Ao contrário, ela seria uma economia dinâmica e sempre rápida e eficiente em prover os desejos dos consumidores. Se você vai transacionar algo de menor valor intrínseco, não precisa levar uma moeda de ouro, leva uma moeda de prata, no caso. Caso houvesse uma disparidade muito elevada na diferença de valor de uma ou outra moeda, será vantajoso trocar uma pela outra até que a paridade seja atingida. Medida essa chamada de arbitragem, e atualmente tem um outro nome para isso, né, que está acontecendo principalmente com criptomoedas, que está sendo chamado de trading, né? Você troca uma pela outra, né, esperando ter um lucro com isso, que nem o que eu comentei aqui embaixo, né? E aqui vem os armazéns de dinheiro, hoje conhecidos como bancos. Inicialmente não eram bancos, né?
Eles eram simplesmente um local de depósito de ouro. Como o dinheiro, de forma geral, diferente dos demais produtos, quase não é consumido, isso, né, principalmente no caso do ouro, no sentido físico, e tem o seu valor como um meio de troca para outros bens, é justificável um serviço de armazenagem segura desse bem. Em tal situação, a conveniência inevitavelmente faz com que seja preferível simplesmente transferir um recibo de armazenagem em vez do próprio ouro físico. Né? Aqui que começou, né, a se intensificar a questão dos recibos, né, que o papel passou a ser usado como conveniência. Então esses recibos de armazenagem de dinheiro passaram a funcionar cada vez mais como substitutos monetários. E eles são simplesmente isso, substitutos monetários. Então, o ouro está lá, está guardado. Se você quiser ir lá sacar ele, você saca. Nesse ponto, estava tudo certo. Então, os limites sobre a amplitude desse processo, eles se baseiam na intensidade com a qual as pessoas utilizam esses bancos, em vez do dinheiro em espécie, né? A amplitude da clientela de cada banco concorrente e a confiança que cada clientela tem na integridade dos seus bancos. Né? Isso aqui é basicamente o início da inflação. Né? Os bancos recebendo esse ouro, armazenando, né, e crescendo com isso, eles começaram a pensar que eles emitindo mais desses recibos de armazenagem, na forma de empréstimos, eles poderiam lucrar com isso. Né? Mas isso acabou gerando naquela época a corrida bancária. Né? As pessoas começam a desconfiar da integridade dos seus bancos, que estão literalmente cometendo uma fraude, né? E vão lá e sacam. E nisso o banco quebra. Então, à medida que os bancos vão crescendo e a confiança nessas instituições aumenta, os clientes podem abrir mão do seu direito de receber recibos de papel, né, que são as chamadas cédulas, e em vez disso manter a sua titularidade na forma de contas que podem ser movimentadas, né, sob demanda. É o que está acontecendo atualmente, né? Não mais por confiança, mas por necessidade. E a inflação, né, a famosa inflação, nada mais é do que um termo que pode ser definido como qualquer aumento na oferta monetária que não consista num aumento do metal utilizado como dinheiro. Isso aqui se mantém inalterado. Né? Se você aumentar a oferta monetária, seja no caso da época do metal utilizado atualmente, da moeda fiat utilizada, gera inflação. E é nesse ponto que eu paro agora e o próximo entra mais ainda na questão da influência, né, do governo sobre o dinheiro e como isso impactou, né, no dinheiro. Então, até a próxima.